Bom, meus irmãos, então agora nós vamos chegar na última parte do nosso estudo, a conclusão e aplicações. Nós vimos aí que Jesus passou por 3 tentações, as tentações foram todas elas reais, foram todas elas produzidas pelo diabo. Jesus não caiu em nenhuma, mas infelizmente a realidade mostra que nós muitas vezes caímos em tentações como essa. Primeiro, Jesus foi tentado a não depender do Pai. Muitas vezes nós não queremos depender do Pai e às vezes caímos nessa tentação. Jesus foi tentado a ser arrogante e tentar a Deus. Muitas vezes somos arrogantes e queremos tentar a Deus, querendo obrigá-lo a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todas as coisas ruins que existem nesse mundo, inclusive das doenças. A gente tem visto isso na prática, muitas vezes nós somos tolos e às vezes queremos algo assim. Por último, Jesus foi tentado a fugir da cruz e buscar o caminho da glória, um caminho fácil, mas ele não. Ele enfrentou o caminho da cruz e disse ao diabo: somente ao teu Deus adorarás. Concluindo, meus irmãos, esta passagem tão maravilhosa nos traz estes maravilhosos ensinos de Jesus. Jesus, de fato, em tudo foi tentado, como a palavra do Senhor nos diz, venceu o diabo desde o início. Jesus foi aquele que venceu o diabo como o segundo Adão. Ele veio como o segundo Adão, como Paulo diz nas suas cartas. E ele não foi como o primeiro Adão. O primeiro caiu na tentação, o segundo venceu a tentação, foi superior ao primeiro, e ele nos ensina também, por meio da palavra de Deus, que podemos superar todas as tentações, mas na dependência da sua graça, não em nós mesmos. Aliás, o próprio Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele foi no poder do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele dependeu da graça do Espírito Santo e da graça de Deus, mesmo sendo Deus. Mas ele nos ensina a superar todas as tentações e a vencer, e a guardar o que Deus tem para nós. Nós não devemos buscar atalhos ou uma felicidade rápida, uma felicidade banal. Nós devemos humildemente depender do Pai. Eu gostaria de trazer 4 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, assim como o nosso mestre, também seremos tentados. Por isso ele nos ensinou a vigiar. É claro, Jesus disse: nenhum discípulo é maior que o seu mestre. Se ele passou por aflições e perseguições, nós seremos afligidos e perseguidos. Se ele passou por tentações, seremos tentados. Mas por isso que ele sempre vai nos ensinar a ser prudentes como a serpente, simples como a pomba. Orai e vigiar. Nós precisamos estar sempre sendo vigilantes. Vigiar diante de todas as tentações que vêm. Às vezes nós achamos que o caminho mais fácil é esse ou aquele. Às vezes a gente, não, isso é uma coisa boa, mas essas coisas boas muitas vezes parecem ser boas. Há caminho que a um homem parece direito, mas aos fins são caminhos de morte. Temos que ser cuidadosos. Às vezes são coisas simples, mas são tentações que vêm sobre as nossas vidas. Segundo, o diabo, ele é sagaz e usará todos os meios para nos derrotar. Não pensem que o diabo é tolo. O diabo, ele é muito esperto, ele é muito sagaz. Vocês viram na tentação que ele tentou Jesus, jogando conversa mole para cima dele, o chamando de filho de Deus, o elogiando. E quando Jesus o derrotou a primeira vez pela palavra, ele veio também com as escrituras para tentar Jesus, ou seja, de forma sagaz, ele sempre querendo derrubar os seus inimigos. O diabo, ele não nos ama, ele nos odeia e ele quer nos derrotar. O diabo sempre usará todos os meios. Às vezes pode usar até pessoas muito próximas a nós, como usou Pedro para tentar desviar Jesus do caminho da cruz. Lembra? Eu mencionei isso. Ele pode usar pessoas da nossa própria família. Às vezes até pai, mãe e irmãos. E às vezes a gente vai cair na tentação porque a gente não está vigilante. Terceira aplicação. Precisamos conhecer e estar firmes na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6 diz claramente que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
Como foi que Jesus derrotou o diabo? Sempre usando as Escrituras. E olha só, a palavra do Senhor nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Gente, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que ler tanto o Antigo como o Novo Testamento. A gente tem que conhecer a verdade. Veja que Jesus usou o Antigo Testamento para derrotar o diabo. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, que tem muito a nos ensinar também. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Às vezes nós passamos tanto tempo assistindo televisão e vendo tantas coisas e não lemos a Bíblia. Gente, a palavra de Deus, as Escrituras, elas são essenciais para nós vencermos deste mundo mal. Conheça as Escrituras, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia, alimente-se da palavra de Deus. São as Escrituras que nos levam a vencer as tentações. E por último, extremamente importante, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós em nossas fraquezas. Ah, que promessa maravilhosa! Está lá em Hebreus. Esse sumo sacerdote é Jesus. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E por que ele pode se compadecer de nós? Porque ele conhece as tentações, ele venceu as tentações. E é por isso que ele pode se compadecer de nós, ele se identifica com nós. Então ele se identifica conosco e ele pode nos livrar. Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote intercedia diante de Deus pelo povo. Jesus, ele é o sumo sacerdote para sempre e ele intercede por nós todos os dias. Amém? Que Deus abençoe.